Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado a toda a audiência no Rio Grande do Sul, que nos assiste sempre domingos pela manhã. A partir de agora, canais abertos, pode interagir aí pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, mandar suas dúvidas do direito da Previdência, do direito do trabalho e opinar sobre a pauta de hoje. Use e abuse aí das nossas redes sociais, WhatsApp, e-mail, tem a conta no Twitter, a conta no Instagram, seja nosso seguidor lá também no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage, a página no Facebook do Boca no Trombone. Nesse domingo, o Boca está perguntando, em tempos de tantas reformas, e a reforma política, ela virá? O que vocês acham? Hein? Durante esse ano aí, houve alguns movimentos, mas tudo parado, tudo engavetado. Agora a pauta é a reforma administrativa para os servidores públicos, que os parlamentares estão de fora. Pois é, a gente quer saber a opinião de você. Use e abuse aí dos nossos meios de interatividade. E claro, vamos ouvir os nossos convidados. No programa de hoje está com a gente o Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, através do seu presidente, Gabriel Ferreira. Bom dia, Solano, espectadores do programa Boca no Trombone, bom dia. A reforma política é pauta permanente no Congresso Nacional e nos veículos da imprensa tradicional nos últimos anos. Ambos tentam produzir falsos consensos em relação ao tema, visando diminuir a participação popular, fortalecer partidos políticos e integrantes do meio político já consolidados e com recursos financeiros, além de criminalizar os movimentos sociais. É preciso de uma reforma política que vá além do que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional e pelos grandes veículos da imprensa. Uma reforma mais ampla, que aumente a participação popular através do fortalecimento da democracia direta. Como que se daria isso? Através da ampliação de espaços de participação, de debate, de deliberação políticas, como através de plebiscitos, de referendos e de projetos de iniciativa popular. É preciso também integrar a atuação dos conselhos existentes e das conferências, assim como também ampliar, desenvolver e fortalecer os espaços de debate e de participação para controle das políticas e dos recursos públicos, dando poder de efetiva decisão a estes. Debate é fundamental, como falou o professor Gabriel. Bom, e como pensa a nossa consultora previdenciária? Sim, ela está com a gente na manhã desse domingo. Em nome do Pereira da Costa Advogados, a doutora Maria Isabel traz a sua opinião. E a reforma política, vai vir? Bom dia, aos ouvintes, telespectadores. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos colegas de programa. A pergunta hoje é bem difícil de responder. Se sai a reforma política? Paulo Solano, no momento assim, que a gente não consegue aprovar nem outras reformas, como a administrativa, etc., seria muito difícil aprovar uma reforma política, até mesmo porque nós estamos em período eleitoral e uma reforma política implicaria em, no mínimo, diminuir o número de partidos, o número de candidatos, tanto para vereador como para deputados, enfim, e também redistribuição de recursos em relação a como proceder, como manter, enfim, os partidos políticos. E é um momento muito difícil para isso. Então, eu acredito que, até porque o Congresso que nós temos aí não está propenso a esse tipo de mudança neles. Não querem cortar na própria carne, né? Pois é. E realmente, para mudar, teria que cortar na sua carne. Vamos ver como é que pensa o Sindicato dos Servidores de Nível Superior aqui do estado do Rio Grande do Sul. Sim, o Sinterg está com a gente e participa do Boca, o seu presidente, Antônio Augusto Medeiros. Bom, a reforma política ela deve servir à sociedade e não aos partidos e aos políticos. Então ela não pode
servir para a manutenção de alguns espaços e nichos de poder, né? Eu acho que grande parte da dificuldade de se trabalhar de forma efetiva na reforma política está nisso, porque a reforma política ela mexe em algumas estruturas de poder e há vários interesses que impedem que ela efetivamente venha a cabo, né? Então, que país queremos é a primeira pergunta que a gente precisa fazer para o enfrentamento da reforma política. Um país com menos privilégios, sem foro privilegiado, que combata efetivamente a corrupção, que elimine as rachadinhas e o laranjal na política, um sistema como é hoje, deixe espaço para o apadrinhamento e para má-feitos, para má política. Um alinhamento à política neoliberal e a propostas de reforma administrativa dos atuais legisladores e do governo federal vão ampliar ainda mais as desigualdades e a possibilidade de corrupção, estimulando contratos escusos, precarização das relações de trabalho, dos serviços à população, especialmente daqueles que mais precisam. Então, em vez de a gente estar travando uma pauta tão importante como a reforma política, que efetivamente é o desejo da sociedade, infelizmente a estrutura de poder que está vigente prefere olhar para um outro lado, para o ataque aos serviços públicos, para uma reforma administrativa que visa, em última instância, mudar a estrutura de poder, concentrando mais poder do que já tem o poder executivo, o governo federal. Boa questão levantada pelo presidente Antônio Augusto, né? Você que está em casa aí, participe do programa, diga se você quer realmente uma reforma política, hein? Use e abuse aí dos nossos meios de contato. E o nosso consultor previdenciário, como é que ele está pensando sobre esse tema, sobre a reforma política? Meu diretor, abre aqui o telão para a gente. Está aí, ó, Dr. Tiago Kidrick conosco na manhã desse domingo. Dr. Tiago, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Boca. O que o amigo pensa sobre esse tema? Idas e vindas ao Congresso, o amigo teve muitas, né, na época da reforma da Previdência. Um bom dia, um bom domingo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos telespectadores. Realmente, Solano, eu acho que infelizmente o momento é difícil para uma reforma política. Some-se o fato de que estamos vivendo um período eleitoral, período em que as reformas ligadas ou os projetos de lei ligados à Covid-19 são os prioritários. Toda essa situação política nacional que estamos vivendo, né, torna muito improvável que uma reforma política venha a transcorrer nesse momento, né? Nós gostaríamos de fazer esse debate, mas eu acho que isso vai ficar para um segundo momento. Ainda tem a própria reforma administrativa e a tributária, que foram pensadas também, enfrentam dificuldades, e a reforma política, eu acho que fica em terceiro lugar na lista de prioridades dos parlamentares brasileiros. Infelizmente, né? O doutor Tiago está com a gente na manhã desse domingo e vai responder para você que tem questões, tem dúvidas de direito da Previdência, pode mandá-las para a gente. O Gerson diz que a esposa recebeu a aposentadoria por 3 meses. Depois foi cancelado. O INSS retirou 2 anos que ela tinha do tempo de contribuição. Procurou um advogado, ele entrou com recurso e ele tem a dúvida, doutor, se isso pode, se o INSS pode fazer isso. O INSS tem a possibilidade, a prerrogativa de revisar os seus atos, né? A decadência, aquele prazo de 10 anos que a gente tem para revisar o ato de concessão de um benefício, também o INSS tem a possibilidade de revisão de um ato de concessão do benefício nos 10 anos que a lei de benefícios previdenciários estipula, tanto para uma parte quanto para outra, INSS e cidadão, né? E com a reforma da Previdência também foi constitucionalizada a possibilidade do INSS rever nulidades processuais. Então, é possível também, tanto uma parte rever, quanto a outra parte, que é o INSS, fazer essa revisão. Tá certo. A Elza diz que faz 60 anos agora, já em 2021, né, e tem 15 de previdência, 15 anos de contribuição. Ela já pode se aposentar, doutor? Aí entra naquela questão da regra de transição da aposentadoria por idade, que no ano que foi promulgada a reforma da Previdência era 60 anos, depois agora 2020, 60 anos e meio para a mulher, a transição, e ano que vem vai ser 61 anos. Então ela vai ter que coincidir com essa regra de transição, provavelmente, eu não sei a data exata do aniversário dela, mas provavelmente vai ser em 2022 que ela vai aumentando meio ano por ano.
meio ano a transição e 1 ano a idade dela, ela vai atingir a regra de transição da aposentadoria por idade provavelmente em 2022. Tá certo. Doutor Tiago segue com a gente na manhã desse domingo e ele está também lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca lá na nossa Rádio Bandeirantes, todos os sábados. E também use e abuse aí da nossa hashtag, Boca Ano 31. 31 anos sempre aqui, ligados ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aproveite, manda a sua mensagem em 140 caracteres para a nossa conta no Twitter e, claro, navegue também conosco no Boca Digital aí, lá pela nossa conta no Instagram, a nossa fanpage e o nosso canal no YouTube. Momento de solidariedade, chegando o recado aí do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Acesse o portal aí e seja um doador. Boca no Trombone desse domingo está perguntando, e a reforma política ela vai vir ou não? Virá ou não? Volta aqui no Boca o Sindiprof NH com o seu presidente Gabriel Ferreira. Em relação ao modelo de democracia representativa que já possuímos, seu sistema eleitoral e de partidos políticos, a reforma política deve aprimorá-los. As mudanças do sistema eleitoral partidário, elas devem garantir a inclusão das minorias, pois nem mesmo as mulheres, que nesse caso representam a maioria da população brasileira, estão contempladas no atual modelo. No Congresso Nacional, atualmente, 14% das ocupantes são mulheres, 17% são de negros e menos de 2,7% são de jovens com menos de 30 anos de idade. E já a participação de representantes de grandes empresas, de latifúndio, dos grandes bancos, beira aos 70% no Congresso Nacional. Chama atenção também que esse grupo majoritário financiou a maioria dos candidatos que hoje estão lá. Então não há possibilidade de se falar de uma reforma política quando no Congresso se tem todo esse poderio econômico e político. Então por isso também é necessário discutir o financiamento de campanha. Demonizado, o financiamento público de campanha que é demonizado por alguns setores, mas que é fundamental para a democratização da própria democracia eleitoral. Mais opinião do Pereira da Costa Advogados, com a sua advogada consultora, doutora Maria Isabel. Em relação a alternativas para resolver essa questão da reforma política, estão falando agora numa nova constituinte, uma nova constituição, que talvez fosse o único jeito mesmo da gente conseguir reorganizar politicamente o país. Só que, como eu já tinha dito, né, o momento agora é muito difícil até para fazer uma nova constituição. Nós estamos em plena pandemia, com dificuldades de toda a ordem, econômica, etc., muitas pessoas desempregadas por conta da paralisia que o mundo sofreu em razão dessa pandemia. Então, agora não seria, né? Está tudo tão politizado e seria difícil achar um consenso para fazer também uma boa Constituição, mas a alternativa seria dessa reforma política já vir direto na própria Constituição, que também não dá para a gente apostar que ela vai acontecer e nem sei se seria conveniente. Pois é, uma aposta difícil de ser feita, né, doutora? Novo comentário agora do Sinterx, com o seu presidente, Antônio Augusto Medeiros. A curto prazo eu não vejo um ambiente, infelizmente, né, digo isso com uma certa tristeza, da gente ter uma reforma política considerando esse momento que nós nos encontramos. Né? Não só um momento político complexo e autoritário, mas também a questão da pandemia e uma questão de outras prioridades que no meu entender, não deveriam estar na pauta do dia
e sim a reforma política. Por isso eu não vislumbro a curto prazo um debate amplo e franco para que efetivamente se faça uma reforma política definitiva. E algumas explicações para isso a gente pode, pelo menos, levantar. Uma delas é que, ao se fazer uma reforma política grande, alguns interesses vão ser mexidos ou abalados. E isso há uma dificuldade grande para que isso realmente aconteça. Porque daí tu vai estar mexendo na estrutura de poder, que é isso que representa quando se pensa em qualquer tipo de alteração de reforma política. Então, para isso, há uma resistência daqueles que lá estão. Outro ponto que eu levanto como um obstáculo para se fazer uma reforma política é o baixíssimo, infelizmente, qualificação de grande parte dos legisladores que nós temos no país, né? Então, acaba sendo sempre uma reforma política pontual e longe da necessária mudança que a sociedade almeja das suas estruturas políticas. Qualificação, né? É o que devia realmente ter no Congresso Nacional. Infelizmente, não temos. Dúvidas de previdência? Elas estão sendo respondidas hoje pelo Dr. Tiago Kedrick, ele que é coordenador geral da Aba Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Dr. Tiago Nelson, ele quer saber em que momento pode pedir a aposentadoria por invalidez. Hoje até já mudou o nome, né? É verdade, agora o nome já é mais explicativo, aposentadoria por incapacidade permanente. Então, Nelson, além de ter a carência mínima de 12 meses, salvo algumas doenças ou acidente que aí dispensa a carência, tem que ter uma incapacidade permanente, né, insuscetível de reabilitação profissional para outro trabalho, para se ter aposentadoria por invalidez, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Certo, doutor Tiago retorna daqui a pouquinho com mais dúvidas da área previdenciária, porque agora a gente vai para as dúvidas do direito do trabalho, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Caros telespectadores do programa Boca no Trombone, vamos ao Dica Trabalhista de hoje. Não sem antes parabenizar o nosso aniversariante da semana, o Dr. Paulo André Solano. Parabéns, muita saúde, paz, alegrias, felicidades, certo? Então vamos à dúvida encaminhada pela senhora Carmen Regina. E ela diz o seguinte: trabalho há 9 anos como empregada doméstica e minha patroa tem 91 anos. Como fica a minha situação em caso de morte dela? Senhora Regina, bom, estamos diante de uma situação dramática, típica, certo? Então, afora a dor que certamente sentirás pela perda da sua patroa, nós temos uma circunstância que é chamada pela jurisprudência de extinção involuntária do contrato de trabalho. Portanto, com a morte do seu empregador, nós teremos uma extinção do contrato de trabalho, salvo se, por exemplo, como é um emprego doméstico, se a família, né, os filhos, por exemplo, da sua patroa, resolverem dar prosseguimento ao seu contrato de trabalho, aí estaríamos diante de sucessão, nada muda. Agora, digamos que não, extinguiu, né, o contrato não existe mais com a morte dela, terás os teus direitos trabalhistas assegurados, que serão pagos pelos representantes, né, pelos sucessores da pessoa falecida. Nós temos alguma espécie de divergência em relação às verbas que terias direito em relação a esse caso, na medida em que não existe na legislação algo específico para casos como este, que a senhora menciona de forma hipotética, mas certo é que terás direito às férias, né, vencidas ou indenizadas com 1/3, 13º salários, horas extras, saldo de salários, vai poder movimentar, né, o seu fundo de garantia, mas eu entendo e me filio a este entendimento de que não terás direito, por exemplo, ao acréscimo sobre o FGTS e tampouco aviso prévio indenizado. Certo? Era isso. Um bom programa, um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Fabiano Pantoja, nosso consultor trabalhista, nosso time trabalhista. Obrigado pela felicitação aí, da passagem aí de mais um ano.
Vamos seguir firme aí junto de vocês aqui na nossa Band TV. Vamos para o quadro das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A comissão lançou o grupo de trabalho da assistência social, que tem como objetivo ampliar o debate dentro da comissão e trabalhar ações voltadas tanto para a conscientização quanto para o desenvolvimento de políticas públicas. Através de evento online, foi debatido o tema da assistência social com a apresentação de propostas do projeto. O presidente da Ordem, Dr. Ricardo Breyer, falou sobre a importância do grupo e o papel da OAB promovendo e apoiando iniciativas que beneficiem a cidadania. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kedrick, saudou o grupo. Aspas para ele: a criação do GT é mais uma conquista histórica da OAB e da ACES. O grupo de trabalho pretende criar uma oportunidade de ampliar e aprofundar o tema, bem como visa o relacionamento entre os entes que formam a Seguridade, Previdência, a Assistência e Saúde. O evento de hoje traz as pessoas que mais contribuíram no Brasil com a doutrina da assistência social, afirmou o presidente. O secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos aqui do Estado, Mauro Rauschel, em sua saudação, enalteceu a iniciativa da OAB, assim como o presidente da União Gaúcha, o Dr. Cláudio Martinevski, e a diretora estadual de assistência social do Rio Grande do Sul, a Elisara Nunes. Todo domingo você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Bom, e nessa semana estive prestigiando um evento de um dos nossos parceiros aqui, a Ademilar, do grupo Ademicon, aqui em Porto Alegre, fez uma mega inauguração da sua loja aqui na Nilo Peçanha, na capital, com promessa para o ano que vem, né, de ter novas lojas na capital. Vamos rodar o material? E falei lá com vários expoentes aí da Ademilar, do grupo Ademicon, aqui nesse evento da última quinta-feira. Nossa empresa, ela já tem quase 30 anos e nunca crescemos tanto como eu tinha te falado. 7 lojas no mesmo dia, para nós é um dia de muita festa, mas tenha certeza que a nossa prioridade é atender o consumidor final. Aquele que está aí nos vendo, aquele cliente que já comprou ou que vai comprar. Porque o nosso sonho só se realiza quando o sonho do nosso cliente acontece. É uma noite muito esperada, né? Nós tínhamos essa unidade pronta para março de 2020. Fomos surpreendidos pela pandemia, mas, como todo bom brasileiro, demos a volta por cima. Estamos, sim, num trabalho todo muito bem desenvolvido, a empresa com um crescimento muito significativo. Isso nos dá muita força, isso dá muita disponibilidade e, principalmente, produto, né, para atuar no mercado. Então, nesse período de pandemia, nós tivemos aí nos reinventando, apresentando o que é o produto, treinando para hoje ter aí já uma equipe estruturada, profissionalizada, no segmento de consórcio de imóveis e também da ADM Motors, que é o nosso principal produto hoje e a nossa atuação do mercado. E o nosso produto, além de tudo, é um produto voltado para a família. Neste momento de pandemia, onde as famílias estão olhando mais para dentro de casa, olhando mais para o seu orçamento, vendo o quanto elas são judiadas, entre aspas, aí, pelo sistema financeiro, pelas taxas de juros atuais que os bancos estão praticando, o nosso produto pode ajudar em muito as famílias a reduzirem pela metade, em 40%, 50%, 60% o custo do seu investimento enquanto a juros, né? Então, venha conhecer a nossa unidade, venha conhecer o nosso time, venha conhecer as soluções. Realmente, vá lá conhecer a Ademilar Porto Alegre. Marque aí a sua consulta personalizada. Vamos com o Dr. Tiago Kedrick, ele está respondendo as dúvidas previdenciárias. Responda para o André, doutor. Ele diz que tem 60 de idade, 35 de contribuição e quer saber se já pode se aposentar. Essa é a regra de transição dos 100%, com 100% de pedágio do tempo que faltava, André, para chegar ao tempo mínimo na promulgação da reforma. Então, a gente tem que saber quando o senhor preencheu os 35 anos para dizer quantos meses a mais o senhor tem que prestar para chegar ao pedágio exigido dessa regra. Tá certo. O doutor Tiago segue com a gente, daqui a pouquinho responde mais dúvidas e daqui a pouco, depois do intervalo, mais opinião dos nossos parceiros. A reforma política virá? Aqui no Boca do 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar.
tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Volta com o Boca, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes. Obrigado pela audiência em todo o estado gaúcho. E o programa de hoje está concluindo o tema. E a reforma política virá? Conclui pelo Sindiprof-NH o seu presidente, Gabriel Ferreira. Concluindo, uma reforma política verdadeira e que a população necessita no país hoje é uma reforma que termine com financiamento privado de campanha, nas campanhas eleitorais, que hoje ela altera a correlação de forças, garantindo que os mesmos candidatos, os mesmos partidos já consolidados tenham mais benefícios e candidatos oriundos do movimento popular, movimento sindical, acabam não tendo as mesmas condições. Discutir também a proporcionalidade através de votos em lista, com alternância entre homens e mulheres, garantindo então uma paridade maior entre homens e mulheres nas esferas do poder, incentivar a fidelidade partidária e programática, incentivar e facilitar a coleta de assinaturas para projetos de iniciativa popular e fazer com que eles possam tramitar de forma prioritária no Congresso Nacional. Ou seja, nós temos questões para debater, precisamos chamar o povo para discutir essas mudanças políticas. Participação agora do Pereira da Costa Advogados, com a doutora Maria Isabel. Para concluir, podemos dizer que a reforma política, apesar de difícil, é extremamente necessária. Precisaríamos reestruturar competências dos diversos entes públicos, União, estados, municípios, e redistribuição também com essas competências também dos recursos de forma mais democrática e enxugar as máquinas os três níveis da administração pública. Então, isso é uma medida extremamente necessária. Agora, quando vamos ter a maturidade suficiente para fazer isso? É uma pergunta que a gente fica no ar, mas também precisamos saber que depende também de nós. Se nós, como fizermos alguma pressão nesse sentido, pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa. Palavra final do presidente do Sintergs, Antônio Augusto Medeiros. Se a necessidade de reforma política é tão urgente quanto desejada e recomendada por todo mundo, é porque efetivamente ela interessa à sociedade. E o que a gente observa é que ela não entra na pauta do momento, né? Então, alguns questionamentos são necessários serem feitos, por isso que eu louvo a iniciativa desse debate, para que a gente traga à luz do porquê que no país a gente não consegue avançar com uma reforma política definitiva, somente com reformas pontuais e que não chegam a cabo como é necessário e o próprio anseio da sociedade para que isso aconteça. Última dúvida da audiência com a Rosângela, doutor Tiago. Quem tem doença de Crohn pode se aposentar? Apenas se essa doença incapacitar de forma permanente para o trabalho. É tão avançada que incapacite de forma permanente para o trabalho. Simplesmente por ter a doença, não. Solano, parabéns pelo teu aniversário aí. Obrigado. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado, doutor. Bom domingo. Siga firme na luta pela Previdência. E para você aí de casa, obrigado, um bom domingo. Encontro marcado aqui na Band TV, 8h30, na próxima semana. Boca no 31, sempre na luta.